Saudações, vamos orar? Eu não sei o momento do dia que você está rezando, não sei se de manhã, à tarde ou à noite. Independente do horário, eu quero que você saiba aquilo que o Evangelho de hoje vai nos chamar a atenção. Chamar a atenção é dizer para você assim: ó, ouça o que está sendo dito aqui para que você tome posse da força que esse Deus te dá, para que você tenha decisão, que você tenha coragem, que você tenha força de decidir. Hoje a gente vai ouvir que Jesus toma a decisão de ir para Jerusalém. Não porque lá não fosse acontecer coisas ruins, mas ele sabia o Deus que o acompanharia, o Deus que ia com ele e o Deus que jamais o abandonaria. Por isso, todos nós somos chamados a termos força, termos fé, termos coragem de continuarmos nosso caminho, pois é o Senhor Deus que vem conosco. Por isso, eu te convido a entrar na presença de Deus, traçando sobre o seu corpo, sobre a sua vida, o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus Pai, que é amor, de Deus Filho, que é misericórdia e compaixão, a unção, a força do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sempre rezando, não sei se de manhã, à tarde ou à noite, de manhã ao acordar, durante o dia ao rezar, ou à noite ao nos deitarmos, que possamos dizer assim: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Ó Nossa Senhora, nos cubra com teu manto. E Jesus misericordioso, se acaso chorarmos, venha enxugar o nosso pranto. Amém. Hoje o evangelho é curtinho, adoro quando é curtinho assim, né? Uma delícia. É Lucas, capítulo 9, versos de 51 a 56. Quando se completaram os dias de sua assunção, Jesus tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Jesus sabia que iria morrer. Por isso tomou a decisão, a firme decisão. Repito, não porque lá em Jerusalém ele não encontraria coisas ruins. Encontraria, ele sabia que encontraria a própria morte. E assim ele vai. Não porque não teria problemas, mas sabia o Deus que iria com ele. Quando você tem tantas coisas no decorrer do seu dia, quando você tem tantas situações para serem enfrentadas, você toma a decisão sabendo que Deus vai contigo, que Deus vai com você, reze, ore, pense bem, mas na hora que tomar a decisão, tome e saiba que o Senhor Deus estará contigo. E enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram numa aldeia de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo. Jesus sabia que os samaritanos tinham uma raiva muito grande. Na época de Jesus, há mais de 8 séculos que os samaritanos não se davam com os judeus. Eram irmãos, povos da mesma origem, mas não se davam bem, especialmente nas questões religiosas. Mas Jesus ele dá um passo tão grande de abertura, de compreender o diferente, uma abertura religiosa, que ele envia 2 dos seus apóstolos para conversarem lá, pedirem pouso naquela cidade. Jesus numa abertura. O que nós tiramos para nós, da nossa vida religiosa? Não importa se a pessoa não confessa a mesma religião que você. Não importa se ela nem confessa uma religião igual a você. Mesmo que ela não confesse nem acreditar em Deus. Mas que você tenha abertura de compreender o humano, o mesmo humano que habita em você, pois você, apesar de ter a centelha divina, não é divino. Então, compreenda o outro nas suas limitações e lembre-se que nós também, apesar de sermos religiosos, ou melhor, mesmo sendo religiosos, somos limitados. E quantas vezes, hein, a gente se julga tão religioso e vê o outro como inimigo, vê o outro como alguém que eu tenho que perseguir, vê o outro que eu preciso falar mal, independente. Olha só o que Jesus diz: envia Tiago e João. Tiago e João, olha só, Tiago e João à sua frente para falar, para ser um diálogo, para ter diálogo. Olha que bonito.
Eles, porém, não o receberam, os samaritanos não o receberam, pois caminhava para Jerusalém. Eles perceberam que não era uma simples caminhada, era uma caminhada religiosa. Olha como os samaritanos, eles não compreendem isso. Os samaritanos, e a gente vai perceber agora que nem Tiago e João. Em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para consumi-los? Assim como Elias faz lá em 2 Reis e consome aqueles que não aceitam, aqueles que combatiam contra ele. Talvez na ideia que Lucas quer deixar aqui para a gente, de que tanto de um lado, judeu, quanto do outro, samaritano, existia aquilo que era a incompatibilidade, ou pelo menos a incapacidade de ver o outro como irmão. Lucas talvez esteja querendo dizer, preste atenção, Jesus é o Deus amoroso, Jesus é o Deus misericordioso para todos. Não tem A, não tem B. Não tem religião C, não tem religião D, não tem a minha, não tem a tua. Existe um Deus muito maior. Eles, porém, Jesus, porém, voltando-se, repreendeu-os. Repreendeu. Você lembra de outra passagem que Jesus repreende? Repreende o mar, exorciza o mar para que ele se calasse. Talvez para que nós exorcizássemos das nossas comunidades todo tipo de preconceito religioso. A sua religião é melhor que a minha? A minha é melhor que a sua? Não. Sabe por quê? Ninguém é como Deus. E Deus é nosso Deus. A gente não reza meu pai, pai meu. É pai nosso. Então, fica a dica. E partiram para outra aldeia. Olha a abertura de Jesus para nos ensinar. Mas para você e para mim, o que fica para o nosso dia a dia? Talvez você não seja religioso, ou seja, não seja padre, bispo, diácono, pastor, reverendo, mas você, assim como todos nós que estamos aqui rezando juntos, nós acreditamos num Deus que está conosco. E quando Deus está conosco, este Deus que está conosco, ele habita em nós, temos forças para ir, decididamente, sem pestanejar, sem parar, como diz a música, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, diz aquela música. E a gente vai com essa coragem. Aí fica algo para a gente pensar. Jesus, nesta caminhada de ida para Jerusalém, ele vai passar por uma série de percalços, uma série de tentativas do mal de dissuadi-lo. Mas ele, naquilo que é o seu caminhar, vai utilizar de forma que possa ensinar, Lucas vai colocar isso no caminho, na caminhada de Jesus, que ele ensine como ele quer que os seus discípulos se comportem em comunidade, de forma amorosa, de forma misericordiosa, de forma a ver nos inimigos. Jesus vai se combater várias vezes contra os fariseus, contra os saduceus, contra os mestres da lei, contra os religiosos da época, para dizer assim, olha, Deus é amoroso. Quando eu estou te falando isso, é para que você seja firme na fé. Para que, apesar de todos os dedos apontados, apesar de todos os tropeções, apesar de todas as tempestades que você esteja passando, apesar de toda a enxurrada que possa estar levando tanta sujeira para dentro da sua casa, que você saiba que com Deus vivo, neste Deus vivo, sua casa não cairá, você conseguirá limpar a casa. Tenha calma, tenha paciência e tenha força de fazer o passo contrário. Mas vai firme, vai forte, vá decididamente, vá realmente nessa certeza de que é Deus que vai com você. E quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Então, tenha certeza que dará certo. Pegue a água para a gente abençoar, talvez para limpar, né? Falei de enxurrada que trouxe tanta sujeira. De repente, as pessoas fazem uma enxurrada de desgraceira, de fofoca, de maledicência, faz uma enxurrada de pessimismo e faz uma enxurrada de energia negativa. E a gente agora pede, Senhor, que eu recorde que eu sou batizado. Que esta água benta me recorde que eu sou batizado. E ninguém é como Deus. Abençoai, Senhor, esta água que, recordando nosso santo batismo, seja uma água pura, limpa, que liberte, afaste todos os males. Abençoai, Senhor, esta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé.
Amém? Amém. E todos juntos digamos assim: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Glorioso São Miguel, defendei-nos no combate. Lembro sempre que, se possível, você se inscreva no canal, curta o canal, que é sempre interessante. Muito obrigado por sua presença. Decida com a certeza de que Deus é quem vai com você. Decisões, ou seja, o corte sempre dói, mas quando temos Deus, a dor passa, o corte é cirúrgico e tudo proverá. Deus proverá para que tudo ocorra da melhor forma. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Muito obrigado por sua presença, que o Senhor Jesus seja sempre vossa força. Permaneça em paz e que Ele sempre te acompanhe. Graças a Deus. Um beijo no seu coração. Acreditar faz bem.